Boa noite, professor. Eu e o Gabriel nós vamos falar sobre a nossa atividade participativa 04. Com relação à pergunta 1, a norma diz o seguinte: além das amostras de solo, esta norma pode ser aplicada para amostras de britas graduadas, materiais estabilizados granulometricamente, solos e materiais melhorados por pequenas quantidades de adições de produtos químicos ou elementos como fibras naturais ou sintéticas, e outros materiais alternativos, desde que não estabilizados quimicamente. Com relação à pergunta 2, a aparelhagem a qual a norma diz que é necessário ter para fazer um ensaio de deformação permanente é prensa pneumática, célula ou câmara triaxial, sistema pneumático de carregamento, sistema de vácuo, transdutor de carga axial, sistema de medição do deslocamento vertical do corpo de prova sob carregamento repetido, constituído de 2 transdutores mecânico-eletromagnéticos tipo LVDT, computador ou sistema de aquisição de dados, uma pedra porosa, um disco rígido poroso, membrana de borracha, molde cilíndrico tripartido, soquete para compactação por impacto, balança de precisão e uma estufa que tem a capacidade de manter a temperatura entre 105 e 110 graus Celsius. À esquerda há uma representação gráfica do equipamento triaxial de carga repetida e à direita é ele próprio. Olá, eu sou o Gabriel e agora eu vou dar continuidade ao nosso trabalho, falando sobre a preparação da amostra, quais são os pré-requisitos que ela deve atender e qual a importância desse ensaio para a pavimentação. Então, a amostragem vai depender do tipo de material que eu estou usando no ensaio. Para um material sem pedregulho, ou seja, totalmente passante na peneira 4,8 mm, ele deve ser seco em estufa, não passando de 60 graus, e depois de seco em estufa deve ser feito o destorroamento desse material. E o cilindro usado vai ser o de 100 mm de diâmetro com 200 mm de altura para o corpo de prova. Agora, quanto aos materiais com pedregulho, eles têm um pré-requisito, que é que a dimensão máxima do meu agregado não pode ser maior que 1/4 do diâmetro do corpo de prova que vai ser feito. E tem 4 condições em relação à granulometria do material. Se ele for totalmente passante na peneira 25,4 mm, eu vou usar o cilindro de 100 por 20 mm. Se eu tiver material retido na peneira 25,4, mas totalmente passante na peneira 38,1, eu uso o cilindro de 150 por 300. Se eu tiver até 10% de material retido na peneira 38,1, eu descarto esse material retido e posso usar o cilindro de 150 por 300. E última condição, se eu tiver até 10% de material retido na peneira 25,4, mas não tiver material suficiente para preencher todo o cilindro de 150 por 300, ele é um pouco maior. Se for essa situação, descarta esse material retido na peneira e então usa esse peneira de 100 por 200. E depois da amostragem do material, ele é homogeneizado com a unidade ótima de compactação e a partir disso ele é inserido no cilindro tripartido. Ele é inserido em 10 camadas, a cada camada é feita uma compactação com o número de golpes com soquete, e a quantidade de golpes em cada camada vai depender do tamanho do corpo de prova, da energia de compactação, da massa de soquete e da altura de queda de soquete. Agora, quanto à pergunta 3, qual é a importância do ensaio? O que o ensaio avalia? Ele avalia a deformação permanente do solo do material de pavimentação após receber vários ciclos de carga em campo. Como que ele avalia isso? O ensaio avalia isso através do equipamento triaxial de carga repetida, aplicando um grande número de ciclos repetidamente com a carga repetida em um estado de tensões e anotando as deformações permanentes acumuladas, ou seja, somadas ao longo de todos os ciclos. Qual que é a importância do ensaio? Esse ensaio é importante porque ele permite simular no laboratório as condições físicas e os estados de tensões que eu tenho nos materiais e nas camadas do pavimento em campo, devido às cargas móveis do tráfego. E através dessa simulação, eu vou anotar as deformações e a partir disso é possível determinar como esse material vai se comportar em campo, determinar as propriedades mecânicas que podem ser usadas para a previsão do desempenho dos materiais e para calcular a resposta estrutural do pavimento. Então, essas são as referências que nós usamos. Obrigado, professor.